Irmãos, quando na minha infância, ainda morando com os meus pais, eu tive contato com alguns brinquedos, tecnologias, porque meu pai sempre foi desse de ter algumas coisas com curiosidade para saber como elas funcionavam, como montar algumas coisas. Então, haviam brinquedos que mexiam com o nosso raciocínio quando nós éramos pequenos, que nós vivíamos então em contato com eles. E um deles era um parecido com um prato. Ele era algo muito fino, circular, e aquilo sempre chamava a nossa atenção, porque ele nos levava a um desafio. Este brinquedo simples, tinha aproximadamente uns 15 centímetros de diâmetro, era algo pequeno. Ele nos fazia então levar uma gota de mercúrio ao centro de um labirinto. E isso mexia com a nossa mente quando nós, ainda crianças, olhávamos aquele brinquedo que o nosso pai tinha, porque nós queríamos então fazer aquele caminho correto, encontrar a maneira certa de chegar então até o centro, com aquela única gota de mercúrio que tinha naquele prato. Mas algumas vezes a gente errava o caminho, porque eram vários, era um labirinto. E por causa disso, nós então tentávamos burlar a situação. Virava o prato de ponta cabeça, para fazer então com que a gota de mercúrio caísse do outro lado, e quando ela estivesse próximo do centro, virávamos rapidamente para ela chegar no lugar onde a gente queria, porque já não tinha mais paciência para chegar naquele resultado da forma correta. Interessante pensar que um brinquedo como esse pode nos ajudar a pensar, a lembrar, de como as circunstâncias que nós vivemos, elas podem nos atrapalhar. A maneira como nós então vivemos, nos caminhos que trilhamos, nós podemos tentar chegar no objetivo que queremos sem conseguir, sem alcançar êxito naquilo então que nós estamos propondo naquele instante. A nossa vida cristã, ela pode estar cheia de labirintos, de caminhos que você está escolhendo trilhar, acreditando que você vai chegar rapidamente naquele local, naquele centro, porém você se depara muitas vezes com mais uma parede, com mais um obstáculo, com mais um impedimento, para que você possa então concluir com o seu objetivo. Quais seriam então os labirintos que você está enfrentando? Ou quais os caminhos dos labirintos que você está enfrentando para chegar até aquilo que você então tem proposto para servir ao Senhor na sua caminhada cristã? Como é que você vive com Deus no seu dia a dia? Porque quando nós olhamos para a nossa vida e somos capazes então de entender que algumas ações que nós fazemos, elas são apenas barreiras, elas são mais placas que colocamos nesses labirintos, nós então conseguimos retirá-las da nossa frente, retirá-las da nossa vida, para nós então chegarmos no destino que nós queremos. E essas práticas, elas vêm conosco, são práticas que nós trazemos na nossa vida cristã, na nossa religiosidade, no contato uns com os outros, no ensino que nós recebemos. Mas nem sempre elas são positivas, nem sempre elas devem ser trazidas para a nossa vida com o Senhor em todos os momentos. E algumas delas nos fazem viver num labirinto, confusos, sem saber onde estamos, sem saber se realmente vamos chegar no lugar onde nós gostaríamos. Quero convidar você esta noite para nós juntos refletirmos sobre a verdadeira adoração, a qual o Senhor nos conduz a viver. E para isso, nós vamos ler o texto de Hebreus, capítulo de número 9. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 10. Carta aos Hebreus, capítulo 9. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 10. Eu quero convidar a igreja para fazer essa leitura de forma alternada, onde eu leio os versículos ímpares e os irmãos os versículos pares, por favor. Que diz o seguinte, então, a palavra do Senhor. Ora,
A primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos. E sobre ela os querubins de glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente. Mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo. É isto uma parábola para a época presente. E segundo esta, se oferecem tanto dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. Vamos orar mais uma vez, feche seus olhos um instante. Senhor, em nome de Jesus, nós agradecemos porque temos a Tua palavra para ler, mas nós pedimos ao Senhor neste momento que nos abençoe, assim como o Teu servo também já colocou diante do Senhor, que o Senhor nos permita entender a Tua palavra. Que o Senhor ilumine as nossas mentes, que o Senhor conduza os nossos pensamentos, que o Senhor, a Deus, nos faça compreender com toda a profundidade, com toda a clareza a Tua palavra esta noite, aplicando ela no nosso coração, ó Pai. Para que assim, ó Deus, o Senhor nos conduza para as nossas rotinas nessa semana que está se iniciando, e assim possamos viver para a Tua honra e para a Tua glória. É em nome de Jesus que nós oramos e desde já agradecemos ao Senhor. Amém, Senhor. Irmãos, a palavra do Senhor, ela vem nos mostrar então que Deus nos conduz à verdadeira adoração, e nesta carta aos Hebreus nós vemos que Ele faz isto retirando os rituais que nós colocamos em nossas vidas, que não são então mais necessários. O autor aos Hebreus vem falar aqui a um povo que trazia consigo uma herança, ainda dada por Moisés ao seu povo, como nós vemos desde o Antigo Testamento. Havia um sistema de culto que o Senhor tinha deixado para que os judeus, ainda no tempo de Moisés, pudessem usar para viver de acordo com a vontade do Senhor, para cultuar a Deus em todos os momentos então que eles se reunissem. E o texto nos mostra que foi necessário para este culto ser realizado a construção de um tabernáculo. E nós vemos esta figura do tabernáculo sendo descrita ao longo de todos os versículos com os detalhes, os itens, as áreas que este lugar então possuía e quais eram os objetivos em cada uma dessas áreas para que eles pudessem cultuar ao Senhor da forma como Deus se agradasse. Isso foi necessário. Por causa do pecado, da queda, nós então tínhamos esta necessidade do Senhor nos disponibilizar uma forma correta de como deveríamos então adorar a Ele. Porque fomos criados para viver em comunhão plena com o Senhor. O pecado nos faz então perder esta possibilidade. E assim então o Senhor constrói através dos seus servos, dando a eles a orientação, um lugar da presença de Deus no meio do povo de Israel. O tabernáculo então ele tinha algumas divisões, ele tinha alguns setores
como nós vemos o texto colocar para nós. Ele mostra então o Santo dos Santos, ele mostra o lugar onde o sumo sacerdote poderia acessar, e ele coloca o lugar onde os outros sacerdotes poderiam então estar ali. Não era um lugar onde todo o povo de Israel poderia frequentar. Não poderia então qualquer pessoa de qualquer condição estar dentro daquele local, daqueles específicos instantes, utilizar aqueles itens, como acender o incenso, como ver a Arca da Aliança, como estar naquele lugar. Não era para todos isso. O sistema de culto do Antigo Testamento, então nós vemos que Deus estabeleceu aqueles que então fariam cada uma das tarefas agradáveis ao Senhor. É interessante nós pensarmos então quando o Senhor estabelece um tabernáculo, estabelece um lugar apenas para que o seu povo pudesse o encontrar. E nós olhamos rituais que os israelitas estavam tentando trazer ainda na igreja primitiva, que nós talvez tenhamos práticas muito parecidas no nosso tempo. Rituais que nós mantemos. Pois para os judeus, se o tabernáculo, o templo, era o único lugar da presença do Senhor, quando você então começa a se questionar hoje sobre onde está Deus, onde o Senhor se faz presente, a maior parte das respostas que você vai ouvir por aí é que Deus está neste lugar. Deus se faz presente na igreja, porque este é o lugar, representa então hoje o tabernáculo. Essa é a linha de raciocínio que muitas pessoas então, elas desenvolveram para afirmar que elas vivem para o Senhor, elas servem ao Senhor onde Deus está. E aí nós entendemos como as pessoas têm deixado a sua vida prática de lado, tornando então um testemunho totalmente contrário à palavra do Senhor, nas suas rotinas, longe deste ambiente, longe deste lugar, considerado por muitos então o único lugar sagrado. Deus nos conduz à verdadeira adoração, nos fazendo então deixar para trás rituais desnecessários que muitas vezes nós criamos. Rituais que são ideias que nós então entendemos serem necessárias para nós vivermos para Deus. Este é o lugar onde o Senhor está presente? Sim, este é o lugar onde o Senhor está presente. Mas seria o único? Porque se este não é o único lugar para nós vivermos para Deus, nós precisamos então pensar novamente em como nós vamos viver para o Senhor onde Deus está presente. Porque quando você observa então a criação do tabernáculo, a partir então da necessidade do povo de Israel, você vê que este lugar, ele tinha as suas funções. Você observa desde o versículo de número 2, que neste lugar havia um candeeiro, uma mesa, existiam ali os pães da propiciação no santo lugar. Objetos com todo o seu simbolismo, utilizados então para aquilo que o Senhor estava direcionando. O candeeiro, então nós vemos este objeto, tinha 7 hastes, todos cheios de símbolos, 7 hastes que representavam então para os judeus os dias da criação, porque aquele candeeiro trazia a ideia da provisão, do cuidado, do sustento do Senhor para todos os momentos do seu povo. O Senhor, então, que cuidava deles, sustentava, era aquele que também iluminava o seu povo, os direciona em todos os instantes. Então, quando os israelitas se reuniam para cultuar ao Senhor, para adorar ao Senhor com seus sacrifícios, o tabernáculo trazia para eles todas as ideias de quem era Deus, de como eles deveriam, então, se relacionar com o Senhor. Um lugar santo, onde os sacerdotes então poderiam entrar. Mas também um lugar chamado Santo dos Santos, onde apenas o sumo sacerdote tinha acesso. Rituais que não eram mais necessários à igreja primitiva. Rituais que não são mais necessários para nós.
Mas se você for observar a maneira como os judeus se comportavam ainda no primeiro século, ela é muito parecida com muitos cristãos ainda se comportam hoje. Existe ali o lugar santo. Existe ali o lugar sagrado. Isto era a realidade deles. Era apenas ali que o Senhor então se fazia presente. Quando você observa hoje a igreja, onde é o lugar santo dentro da igreja? Qual é o lugar mais sagrado que existe dentro dos templos? Quando você então analisa as Escrituras, você observa que esse tipo de postura, onde os rituais antigos eram trazidos, também é visto quando você responde que a igreja possui um lugar santo. Como o púlpito, talvez, como a nave da igreja, como este local de culto, um lugar mais santo. Se fosse desta maneira, apenas alguns poderiam estar presentes, apenas alguns poderiam subir ao que é visto como o santo dos santos dentro das igrejas. Então não poderíamos fazer o que nós fizemos ontem aqui. Nós estávamos aqui com as crianças e nós brincamos aqui. Se nós entendemos que este lugar ele é mais santo do que o escritório que temos ao lado, do que o salão social que nós temos embaixo, nós trazemos rituais desnecessários, ideias que distorcem a verdade das Escrituras. Os judeus estavam fazendo isso, tentando então trazer as práticas antigas desnecessárias na nova aliança, ainda para eles viverem, e isto torna a vida com o Senhor apenas um peso, um fardo, porque nós criamos então preceitos humanos que não têm base bíblica para nós então defendermos, e tentamos cobrar as pessoas sobre essas posturas. Cobramos as pessoas que criança não pode correr na igreja, não pode subir no púlpito da igreja, não pode fazer isso, não pode fazer... Se torna um peso. Não há prazer naqueles então que trazem os rituais desnecessários para a sua vida cristã, não há prazer neles em viver com o Senhor, em viver como igreja, em servir ao Senhor em todos os momentos de suas vidas, porque é difícil demais, é pesado demais, não há a graça nesses relacionamentos. Quando nós olhamos o texto, nós vemos então esses diversos símbolos então que o Antigo Testamento vivia para que eles pudessem então honrar ao Senhor em todos os instantes. Quando você tem o sumo sacerdote entrando ao Santo dos Santos, isso tem uma representação para o povo israelita de que ele é aquele que vai na presença de Deus, onde está ali a Arca da Aliança com todos os símbolos que representam a presença e o poder de Deus. Só o sumo sacerdote podia chegar então à presença do Senhor e eles intercediam pelo povo. Como é que esse tipo de ritual, ele ainda está presente na igreja? Ainda está presente na nossa sociedade que quer viver uma espiritualidade com Deus sem olhar para a palavra do Senhor? Você vê muitas pessoas ainda dependendo dos sacerdotes, dependendo do sumo sacerdote, imprimem esta figura nos seus grandes líderes. E muitos até usam desse tipo de autoridade para manter os fiéis debaixo das suas ordens. Quem é aquele que tem mais autoridade para chegar diante de Deus e fazer uma oração? Interceder pelas pessoas. Se você responder o que é o pastor, se você responde que é o presbítero, que é o diácono, os oficiais da igreja, nós trazemos rituais desnecessários. Nós adaptamos aquilo que os judeus estavam fazendo para o nosso contexto. Mas veja, olhamos ainda como este único lugar sagrado. Olhamos este espaço do púlpito como o lugar da presença de Deus que ninguém pode pisar. Olhamos então para os líderes e achamos que só eles podem acessar a presença de Deus.
E a vida cristã se torna um fardo. Porque aí você não se relaciona com Deus. Porque aí você não tem liberdade para adorar ao Senhor. Porque você não está na presença de Deus em todos os lugares da sua rotina. É só aqui que você está servindo ao Senhor. Este é o único lugar, então, que nós nos colocamos na presença de Deus. Esta é a linha que muitas pessoas que vivem como cristãos ainda têm. Há uma religiosidade, então, ainda nesses corações. De pessoas que estão deixando de lado aquilo que estão ouvindo da palavra de Deus para criar apenas os seus preceitos, a sua maneira. Porque lá atrás era ensinado desta forma. Nós não podemos, então, fazer nada diferente neste ambiente que não seja o culto ao Senhor. Aqui nós não estamos colocando que nesse lugar não deve haver reverência, que não deve haver ordem. Mas você já imaginou que existem irmãos que estão espalhados por outros países que não possuem um lugar como este, não possuem uma estrutura como esta para adorar ao Senhor? Existem histórias de igrejas na África que funcionam debaixo das árvores. E como é que você delimitaria então este santo dos santos desses lugares? Não há possibilidade, porque isso não existe, porque Deus está em todos os lugares. Porque o santo dos santos, a presença do Senhor, ela é agora acessível a todas as pessoas. Então veja, são elementos da antiga aliança que nós atualizamos e queremos viver ainda hoje. Sendo que nós não estamos mais neste tempo. Nós não vivemos mais nesta antiga aliança. Você vê ainda algumas igrejas que olham a Arca da Aliança e constroem ela novamente. As pessoas então veem aquele objeto como algo muito precioso. Deus está ali, ninguém pode tocar, porque senão, como a referência bíblica, alguém que toca na Arca da Aliança, o que acontece com ela? Ela morre, Essa é a história bíblica, porque estavam em pecado. Porque ali então há um conceito. Mas isso não é para hoje. A Arca da Aliança não é necessária mais hoje. Porque a presença de Deus, ela não está apenas de forma simbólica em um objeto, como Deus havia então criado para estar no culto do Antigo Testamento. Alguns ainda proíbem os fiéis, os cristãos, de comer certos tipos de carne. Por quê? Porque isso era parte de um ritual, de um rito do Antigo Testamento, quanto às impurezas. Está na lei. Mas será que isso ainda é necessário hoje? Então veja, nós podemos trazer para a nossa vida diversos rituais que nós achamos que são extremamente importantes para nós vivermos para o Senhor. Então quando nós o fazemos, nós nos consideramos santos. Nós nos consideramos então obedientes a Deus. Quando isso não está nas Escrituras para nós vivermos. Você não precisa mais agora se vestir como um sacerdote e colocar a estola sacerdotal com as 12 pedras, então, sobre o peitoral, para que você possa representar as 12 tribos, e então você chegar à presença. Não há mais esses detalhes. Mas ainda no Novo Testamento, você vê então que os hebreus estavam trazendo isso, todo este peso de volta para a igreja do Senhor. Práticas, então, que você empresta também do Novo Testamento. Aí você vê, talvez conheça pessoas que frequentam igrejas onde é obrigatório a mulher usar um véu. Há um contexto na carta de Paulo aos Coríntios para então direcionar as mulheres àquele uso. Mas é necessário isso para o nosso contexto? Rituais que hoje não têm valor algum para a nossa sociedade, para a nossa geração. Proíbem algumas religiões a transfusão de sangue. Eu já ouvi falar de pessoas que morreram porque precisavam da transfusão de sangue e por causa de uma religião X, que considerava os outros impuros, não o fizeram, e aquela pessoa então perdeu a sua vida. Rituais que nós trazemos,
que parecem que fazem a vida dessas pessoas mais santas. Mas Deus nos libertou dos rituais da antiga aliança e não deu autoridade para homem algum construir outros rituais nos nossos dias, para que eles possam então viver de maneira agradável ao Senhor. Tudo que é necessário saber, nós já temos registrado nas Escrituras. Você encontra muitos irmãos que não querem frequentar a igreja, que não querem frequentar os trabalhos da igreja, que não querem se relacionar uns com os outros, porque estão cansados já. Cansados dos fardos que já estão carregando. Fardos da religiosidade. E a religiosidade nada mais é do que práticas que os homens inventam, que estão longe das Escrituras, para colocar elas como algo agradável ao Senhor. Deus nos conduz à verdadeira adoração. Não é com os rituais antigos. Ele já nos libertou de tudo isso em Cristo Jesus. E é em Cristo que Ele revela aquilo que é essencial e aquilo que é eficaz para nós então vivermos para com o nosso Senhor. Como mencionado então, os sacerdotes eram aqueles que realizavam os serviços sagrados, como ele vem dizer no texto. A intercessão, os incensos, com um aroma suave que levava então as orações ao Senhor. Nós não precisamos de nada mais disso. O apóstolo Paulo vem nos mostrar, assim como o autor aos Hebreus, que isso tudo era sombra do que ainda estava por vir. Era apenas então uma maneira do Senhor mostrar como o seu povo deveria viver até o dia em que fosse revelado o caminho para o santo lugar. Para que fosse então revelado o mistério de Cristo Jesus. Como ele vem dizer então no versículo de número 8: enquanto o tabernáculo existia, ele era necessário. A partir do momento então que Cristo Jesus morre na cruz, tudo aquilo que era sombra passa a ser então compreendido. Passa a ser revelado a nós de forma muito clara. O Senhor revela a nós aquilo que é essencial e eficaz para a adoração. Você não precisa agora se limitar a certas comidas ou certas bebidas, realizar certas festas, não há preciso mais. Você não precisa mais do sumo sacerdote para estar, o sumo sacerdote homens, para estar à presença de Deus. Você tem a Cristo Jesus. Você tem o seu Redentor que morreu na cruz, para que você em qualquer lugar possa chegar à presença de Deus, sem depender dos líderes, sem depender daqueles que estão à frente da igreja, porque todos têm o mesmo direito. Você pode orar ao Senhor. Você pode ser usado pelo Senhor em suas orações para transformar circunstâncias. Porque Deus está assim usando a sua igreja, o seu povo, para que possam então viver em submissão a Ele em todos os momentos, neste relacionamento diário. Não é este o lugar então único que você vai se encontrar na presença de Deus, mas em todos os lugares onde você, que é cristão, que vive com Cristo em você, pelo seu Espírito, em todos os lugares você está então vivendo o sagrado. Você está na presença de Deus. Você deve obediência e vida em temor ao Senhor. Nós precisamos desconstruir esta ideia de que há apenas um lugar santo. Nós podemos então viver neste lugar, cultuando ao Senhor, mas também, se for necessário, na praça, no salão social, na sua casa. Cultuamos ao Senhor da mesma forma, adoramos ao Senhor da mesma maneira, porque o que te faz então estar na presença de Deus não são mais os rituais, não é o lugar, mas é Cristo Jesus.
que te permite agora um relacionamento de intimidade com o Senhor onde você estiver. Você acessa o Santo dos Santos agora. Não é este o único lugar onde você pode estar na presença do Senhor, pois esse também é, onde você está também é, em qualquer outro lugar onde você então em Cristo Jesus voltar-se à oração para falar com o Senhor, você está então adentrando ao Santo dos Santos. Não há um véu mais que te separa de Deus. A palavra do Senhor no Evangelho de Marcos nos mostra que assim que Cristo Jesus então morreu na cruz, o véu se rasgou. O acesso agora foi dado a você. Você tem um privilégio que os hebreus não tinham no Antigo Testamento, onde todos podiam acessar a presença do Senhor, onde todos podiam conviver com o Senhor. Não havia esse privilégio. A intercessão era feita pelos sacerdotes. Eles apresentavam os sacrifícios do povo, daqueles então que haviam realizado os seus feitos em pecado diante do Senhor. Hoje, por meio de Cristo Jesus, você clama pela misericórdia de Deus, você clama pelo perdão do Senhor, você o recebe e você continua em serviço ao Senhor. Você continua em uma vida crescente de adoração a Deus onde você estiver. Os hebreus, então, no Novo Testamento, já não precisavam mais do tabernáculo, não precisavam mais dos sacrifícios, mas eles insistiam em trazer isso. Por que eles precisavam disso? Porque eles queriam estar presos às práticas que mostravam que eles estavam então no controle daquela situação. Da mesma forma, nós quando trazemos os nossos rituais, os nossos costumes para o nosso relacionamento com Deus, é a maneira como nós estamos tentando mostrar, primeiro às pessoas e depois para Deus, o quanto nós somos santos, o quanto nós somos bons, o quanto nós estamos corretos. E esquecemos que nós só podemos ser bons, considerados pelo Senhor, aqueles que estão à sua presença como filhos, apenas por Cristo Jesus e pelo seu sacrifício, e não pelo que nós fazemos, e não por quem nós somos. É Cristo Jesus que nos dá este privilégio. É Ele então que nos permite viver com o nosso Senhor, receber o perdão e servir em todas as esferas da nossa sociedade, em todos os lugares onde nós estivermos. Servimos ao Senhor porque nós vivemos o sagrado nas nossas casas, no nosso trabalho. É lugar santo, porque Deus está conosco em todos esses lugares. O privilégio que eu e você temos é de não colocarmos mais obstáculos para vivermos num grande labirinto para chegar à presença de Deus, para servirmos ao nosso Senhor. Cristo Jesus já desfez todos os caminhos, todo o labirinto que poderia existir na sua vida para que você possa chegar diretamente à presença do Senhor. Este sacrifício foi suficiente. O que Cristo Jesus fez é eficaz para você poder então servir ao Senhor em todos os momentos da sua vida. O Senhor nos conduz à verdadeira adoração, que não acontece só neste lugar, só no momento de culto em comunidade, mas acontece em todos os momentos do seu dia. Desde o instante em que você acorda, desde o instante em que você toma o seu café, até o momento em que você vai dormir, você está adorando ao Senhor com a sua vida, com aquilo que você faz, com aquilo que você pensa, com aquilo que você está falando. O Senhor nos conduz retirando esses rituais, nos mostrando o que é essencial, o que é eficaz, que é Cristo Jesus na minha e na sua vida. Muitas pessoas ainda vão permanecer na ilusão de que as práticas deles os tornam mais santos, que o simples fato então de algumas pessoas realizarem os feitos das suas religiões os tornam melhores,
Eu não como certo tipo de carne, então eu sou mais santo. Eu uso certo tipo de vestimenta, então eu sou mais santo. Então eu faço certo tipo de sinal, eu sou mais santo. Eu estou correto diante de Deus. O que nos torna santo é Cristo Jesus. Enquanto essas pessoas estão ainda vivendo na ilusão, você tem o privilégio hoje de entender, portanto, que você está livre. Livre para servir ao Senhor e viver com o Senhor em todos os momentos. Nós iniciamos então este culto lendo o texto de Tiago, capítulo 1, onde no versículo 27 diz que a verdadeira religião, a pura e santa diante de Deus, é aquela onde nós servimos ao próximo, é aquela onde nós então vivemos distante daquilo que o mundo está tentando fazer. Nós não nos conformamos com o mundo e não deixamos que o mundo venha nos afetar na nossa vida com o Senhor. Isso só é possível se você ouve a palavra de Deus. Você ouve a palavra de Deus. Você ouve a palavra de Deus. E você vive ela no seu dia a dia. Não basta, portanto, você desenvolver rituais de religiosidade. Isso não vai tornar você mais santo. É preciso você fazer aquilo que o Senhor orienta em sua palavra, com o seu coração sincero, para a glória do Senhor. Pois senão, tudo o que nós fazemos será em vão. Que o Senhor, portanto, nos oriente pela sua palavra, que você possa abrir os seus ouvidos para ouvir, para você entender, para que você possa então viver para o Senhor em todos os dias, por este privilégio que o Senhor Jesus então nos proporciona. Não se deixe iludir por tudo isto que essas religiões estão trazendo. Existem muitos preceitos que parecem bonitos, que parecem corretos, mas não são bíblicos. Que a palavra do Senhor seja a única a orientar a sua vida, para que você possa então adorar ao Senhor da maneira correta e você possa assim exaltar aquele que é digno da sua verdadeira adoração. Quero convidar os irmãos do grupo de louvor que vem à frente, nos conduzam novamente. Agora neste último cântico eu quero convidar a igreja a se colocar em pé, para nós cantarmos com todo o nosso fôlego ao Senhor este último cântico e seguirmos para o encerramento deste culto.